Seja bem-vindo ao tutorial do alimento diário. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse tutorial, ainda a série Gálatas, a filiação, volume A Obra do Apóstolo Evangelizar, autor Dong Yulan, semana 2 deste volume, destinatários da Epístola às Igrejas da Galácia. Leitura bíblica, Gálatas 1, versículos 1 e 2. Na segunda-feira, nós vemos o início da obra de Paulo na Galácia. Nós conhecemos um pouco a história do apóstolo Paulo. Antes mesmo da sua conversão, ele era Saulo, era considerado uma pessoa grande. Ele era um conhecedor da lei, ele era considerado fariseu dos fariseus. Ele aprendeu, todo o aprendizado dele foi aos pés de Gamaliel. Então, era uma pessoa muito bem instruída. Mas com respeito ao Novo Testamento, ele não tinha nenhum conhecimento. Então, ele precisou ter uma experiência com o Senhor. Então, quando ele estava a caminho de Damasco, esse homem grande caiu por terra e teve um encontro com o Senhor. E ele foi ajudado por um membro do corpo de Cristo, chamado Ananias. É um membro simples, como eu e você. Você já percebeu que você, um membro simples do corpo de Cristo, pode ajudar uma pessoa, mesmo uma pessoa como o apóstolo, daquele que depois se tornou o apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas da Bíblia, hoje estão ali na palavra de Deus, e um membro que era muito humilde, muito simples, pôde ajudar essa pessoa. Então, eu e você podemos também ajudar muitas pessoas. Não menospreze a sua capacidade como membro do corpo de Cristo. Deus quer usar você. Essa é uma parte importante que nós vemos aqui na segunda-feira. E Paulo, como ele não teve o privilégio de andar com o Senhor Jesus, como os discípulos que andaram com o Senhor quando ele esteve na terra, ele precisou ter uma experiência especial com o Senhor, um contato especial com o Senhor. E depois desse contato especial com o Senhor, na sua conversão, ele foi levado para a região da Arábia. E ali ele recebeu uma revelação, uma visão de toda a economia neotestamentária de Deus. E essas palavras, registradas em 1 Coríntios capítulo 12, eram tão profundas, tão elevadas ao mesmo tempo, que ele disse que não podiam ser referidas a homens. E essas palavras, então, precisam ser traduzidas por aqueles que são ministros da nova aliança. Se nós quisermos ajudar as pessoas com as palavras do apóstolo Paulo, nós precisamos ser os ministros da nova aliança de hoje. Ou seja, nós precisamos fazer com que essa palavra chegue às pessoas que nós contatamos, que nós ajudamos. Essas palavras precisam chegar a elas como vida. Elas não podem chegar às pessoas apenas como uma doutrina, porque senão as pessoas vão pegar essa palavra e vão discutir, vão debater, e o corpo de Cristo vai ficar dividido, mais dividido. Então, se nós quisermos de fato ajudar as pessoas, precisamos fazer com que essas palavras que chegaram a nós, por meio do apóstolo Paulo, sejam transformadas em vida. E ele usou toda aquela revelação para transmitir aos filhos de Deus. E uma das cartas que Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas. Por isso, aqui, no capítulo 1, versículos 1 e 2, diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Paulo teve
um carinho especial com os irmãos das igrejas na Galácia, que era uma província romana, uma província grande, porque ele percebeu que os irmãos estavam inconstantes na vida espiritual. E ele gostaria muito que os irmãos ali fossem ajudados. Por isso, uma das coisas que ele destacou na sua carta foi a filiação em Cristo, que é um principal assunto abordado na sua carta aos Gálatas. Na terça-feira, nós vemos que precisamos exercitar o Espírito e ser vivificados pela palavra. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação com os irmãos da Galácia e, na verdade, com todas as igrejas. Mas antes mesmo do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus já tinha essa preocupação. Por isso que no Evangelho de João nós temos o seguinte registro. Capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E no capítulo 5, versículos 39 e 40, lemos: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ainda no capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, tudo que Deus revelou para o apóstolo Paulo, ele escreveu nas suas cartas, que totalizam 14 epístolas do Novo Testamento. Mas nós, como ministros da Nova Aliança, precisamos fazer com que essas palavras cheguem às pessoas das quais cuidamos como espírito e como vida. Essa era uma preocupação do Senhor Jesus e também o apóstolo Paulo se preocupou com isso desde o início. Como ministro da Nova Aliança, ao tomar essa palavra como espírito, nós somos vivificados. Que o Senhor nos dê graça para ruminarmos a sua palavra, sempre tomando-a por meio da oração, invocando o nome do Senhor e liberando, exercitando o nosso espírito para que possamos desfrutar cada vez mais dele no contato com a sua palavra. Na quarta-feira, nós vemos que os ministros da Nova Aliança vivem no Espírito. Isso nós já vimos na terça-feira, mas na quarta-feira isso é reforçado, porque é muito importante na Nova Aliança, no ministério neotestamentário, no ministério do Espírito, que todos nós vivamos no Espírito. E assim nós podemos colaborar mutuamente uns com os outros como membros do corpo de Cristo. Por isso que nesse dia, nós vemos que o encargo de Paulo era que nós pudéssemos nos ajudar mutuamente, nos aperfeiçoar mutuamente. Eu gostaria de ler com você 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo,
a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Como ministros da nova aliança, precisamos ver o valor que nós temos no corpo de Cristo. Eu não posso dizer para o meu irmão que eu não preciso dele. Era como se a minha cabeça dissesse para os meus pés que ela não precisa dos meus pés. Então, como o meu corpo iria se locomover? Se minha cabeça dissesse para as minhas mãos que não precisa delas, como ela poderia ter o apoio das mãos? Como o meu corpo teria o apoio das mãos? Dessa forma, no corpo de Cristo ocorre a mesma coisa. Um membro precisa do outro. Você precisa se valorizar como membro do corpo de Cristo. Você é importante, sua função é importante e precisa ser exercida para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo também diz, no versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Versículos 15 e 16, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mais uma vez, nós vemos aqui o apóstolo Paulo mostrando a importância de cada membro do corpo de Cristo. Tem alguns membros do corpo de Cristo que funcionam como juntas. Eles não aparecem muito. As juntas, elas não aparecem no corpo humano, mas elas são extremamente importantes para o funcionamento do corpo humano. Da mesma forma, no campo espiritual, muitos irmãos e irmãs funcionam como juntas de suprimento. Você, possivelmente, pode servir ao Senhor e deve servir o Senhor como uma junta. Talvez o seu serviço não apareça tanto, talvez apareça mais o serviço de outro irmão ou outra irmã, mas o seu serviço e a sua função é igualmente importante no corpo de Cristo. Por isso, todos nós somos necessários. Nenhum irmão é desnecessário, pois a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Na quinta-feira, nós vemos que precisamos nos encher interiormente do Espírito para cooperar uns com os outros na edificação do corpo de Cristo. Eu não posso fazer isso em mim mesmo, na minha força natural, com a minha habilidade e minha capacidade natural. Eu preciso me encher do Espírito. Por mais que eu tenha habilidades, por mais que eu saiba fazer coisas, por mais que eu seja apto tecnicamente para exercer algumas funções na igreja, eu preciso me encher do Espírito. Porque é por meio do meu serviço no Espírito que eu vou ajudar os demais membros do corpo de Cristo e eles também vão poder crescer espiritualmente. Aqui eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha, aqui percebemos, por meio desses dois textos, que nós precisamos usar o Espírito. E um filho de Deus é alguém que é guiado pelo Espírito de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós podemos invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor significa dizer, ó Senhor Jesus. E nós só podemos invocar o nome do Senhor quando estamos no Espírito.
É isso que nos afirma 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que acabamos de ler. E, como filhos de Deus, porque recebemos o Espírito de filiação, que é o tema do livro de Gálatas, nós podemos clamar, Abba, Pai. Essa é uma experiência íntima de que um filho de Deus pode ter com ele. Clamar, Abba, Pai. Porque nós somos filhos. Se você fizer um DNA espiritual, você vai perceber que você é um filho legítimo de Deus. Você não é um filho adotado de Deus. Deus não pegou você no meio da rua e adotou você como filho dele, mas ele gerou você. Você nasceu de Deus. Eu queria ler para você, se você tem alguma dúvida disso que nós estamos falando agora, mencionando aqui no Alimento Diário, eu queria ler Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Viu? Você que crê no Senhor, que um dia recebeu o Evangelho, se converteu ao Senhor, se tornou um filho de Deus. Agora você tem o DNA de Deus em você. Você é filho legítimo de Deus e, portanto, você pode clamar, Abba, Pai. E essa vida de Deus que está em você vai pouco a pouco crescendo até a maturidade. Que esse é o intuito. Quando Deus dispensou a nós a sua vida por meio da morte e ressurreição do seu Filho, é para que nós recebêssemos o Espírito de filiação. E esse Espírito de filiação, nós precisamos usá-lo no dia a dia para que essa vida de Deus, a vida divina, cresça em nós, para que nós possamos amadurecer e tomar posse de toda a herança que Deus tem para nós. E assim podermos governar com Ele no mundo que há de vir. Essa foi a quinta-feira que eu considero muitíssimo rica, e eu queria ler com você uma porção pequena da quinta-feira. Diz: se invocarmos o nome do Senhor, sujeitando-nos a Ele, seremos guiados pelo Espírito de Deus. Se, por conseguinte, nos tornaremos filhos maduros. Assim clamaremos, Abba, Pai, como sinal de um íntimo relacionamento entre nós e o Pai. Eu queria ler ainda para você algo que eu considero de extrema importância ainda acerca de invocar o nome do Senhor. Diz assim: a força do nome do Senhor é tamanha que quando o invocamos, todos os problemas que temos em nossa alma cessam. Você tem problema na sua alma? Você tem algum tipo de problema? Quando você invoca o nome do Senhor, todos os problemas cessam. Precisamos crer nisso. Se somos aqueles que insistem em invocar o nome do Senhor, podemos ficar despreocupados com os problemas provenientes da nossa alma, porque confiamos que o Senhor nos transformará. Não é rico? Não é belo? Muito rico esse texto aqui, e nós louvamos muito ao Senhor pela ajuda que o Alimento Diário nos traz, por essa porção maravilhosa. Eu queria unir a sexta-feira ao sábado, que tratam do mesmo assunto. Sexta e sábado mostram que nós que ajudamos outras pessoas, nós que levamos a palavra para outras pessoas, não podemos ter essas pessoas como propriedade ou propriedades nossa. Elas são do Senhor. Então, todas as pessoas que são geradas por meio da nossa pregação do Evangelho, nós vamos entender, elas são do Senhor. Como nós lemos lá em 1 Coríntios, quando as pessoas creem no Senhor, elas são batizadas para dentro do corpo de Cristo e se tornam um membro do corpo de Cristo. Ela não é batizada para dentro de nenhuma instituição religiosa e muito menos
elas se tornam nossos discípulos. Então, na sexta-feira e no sábado, nós vemos que o apóstolo Paulo procura nos ajudar aqui. Os Gálatas também precisavam ser ajudados, porque eles estavam sendo distraídos, eles estavam sendo levados por palavras de outras pessoas, estavam sendo conduzidos por outras pessoas. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Então, quando nós ajudamos uma pessoa, nós precisamos entender que elas são do Senhor. Eu gostaria de ler um trecho para vocês do sábado, para isso ficar bem claro para você e para mim. A nossa comissão é ajudar as pessoas a seguir o Senhor. Ao pregarmos o Evangelho, temos o encargo de levar as pessoas para debaixo do governo de Deus. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo e é em nome dele, do Pai e do Espírito Santo que os discípulos são batizados. Isso está registrado em Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. O próprio Senhor falou isso. Toda a autoridade me foi dada. E o próprio Senhor procurava encaminhar as pessoas para o Pai. Então, muito mais nós, ministros da Nova Aliança, pessoas que estão sendo ajudadas por esse ministério do Novo Testamento, pelo ministério do Espírito, precisamos aprender também a conduzir aqueles que são cuidados por nós ao Espírito. Todas as pessoas precisam ser conduzidas à comunhão com o Senhor, a invocar o nome do Senhor, a ter cada vez mais uma comunhão íntima com o Senhor. Essa é a preocupação do Senhor, essa é a preocupação do apóstolo Paulo. E nós vemos, não é, na Bíblia, que João Batista, ele, no seu ministério, ele foi muito apreciado por algumas pessoas. E algumas pessoas se tornaram seguidoras de João Batista. Quando o Senhor Jesus veio, foi introduzido pelo próprio João Batista, que era um precursor do Senhor Jesus, elas deviam deixar de seguir João Batista e seguir o Senhor. Mas nós vemos registros aqui na Bíblia de que os discípulos de João tinham ciúmes dos discípulos do Senhor Jesus. Ou seja, eles não foram encaminhados para seguir o Senhor. Eles tinham que ter, quando o Senhor foi introduzido no seu ministério, eles tinham que ter seguido o Senhor Jesus e não ter continuado como discípulos de João Batista. Paulo também, no início do seu ministério, teve algumas pessoas que apreciavam muito o ministério de Paulo e passaram a segui-lo. Mas o Senhor criou uma circunstância que ele teve que se desfazer do seu discipulado. Da mesma forma, nós que servimos o Senhor, cuidando das pessoas, sim, devemos continuar cuidando das pessoas, apacentando as pessoas, alimentando as pessoas com a palavra, mas nós devemos ter muito cuidado para não transformar essas pessoas em nossos discípulos, em seguidores nossos. Elas precisam continuar sendo conduzidas ao Senhor. Por quê? Quem morreu por elas? Foi você? Eu morri por elas? Eu derramei o meu sangue por alguém? Eu dei minha vida por alguém? Não, o Senhor deu a vida dele. Ele entregou a si mesmo por amor a nós, para nos redimir, para nos libertar de toda a escravidão do pecado, do mundo, do velho homem, para nós servirmos a ele. Então, jamais podemos usurpar nenhuma pessoa para ser uma propriedade nossa. As pessoas que nós ajudamos devem ser encaminhadas para o Senhor. Essa é uma ajuda grande que nós temos também nessa semana do alimento diário, especialmente na sexta e no sábado. No domingo, nós vemos que a realidade do sangue e da água vertidas ou vertidos pelo Senhor na cruz. Em Gênesis, capítulo 2, versículos 21 e 22, lemos: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Você sabe que esse texto tem uma correspondência no Novo Testamento? Quando Deus
fez Adão adormecer, e do lado dele tirou uma costela, e dessa costela edificou para Adão aquela que seria a sua cooperadora, a sua auxiliadora idônea, que foi Eva. Da mesma forma, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele, do seu lado, a Bíblia diz que saiu sangue e água. Quando ele morreu, sangue e água fluíram de seu lado. Vamos ler esse texto? João, capítulo 19, versículos 31 a 37. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. No domingo, então, nós vemos a realidade do sangue e da água vertidos pelo Senhor na cruz. Nesse texto que lemos, de João, capítulo 19, apenas João, em seu evangelho, registra esse fato. Que o Senhor Jesus, quando estava ali na cruz, quando ele já havia morrido, um soldado jogou uma lança do seu lado, e dali fluíram sangue e água. Interessante, como João viu água. Sangue é fácil ver. De longe você vê, porque é vermelho. E a água? Como João conseguiu ver água, enxergar a água? Porque ele estava muito próximo do Senhor na sua crucificação. E esse registro é extremamente importante, porque mostra que o Senhor já havia morrido. Ou seja, na morte do Senhor Jesus, o nosso velho homem, o meu velho homem, o seu velho homem, já havia sido morto, já havia sido terminado. Mas ele derramou o sangue dele. E ainda junto com o sangue veio a água. Isso mostra que o Senhor, além de nos libertar do nosso velho homem, ele quer produzir em nós um novo homem. Você e eu hoje nos tornamos um novo homem, porque fomos gerados por meio da morte do Senhor ali na cruz. Eu espero que você seja ajudado com esse tutorial. Jesus é o Senhor.